damas de uma sociedade quilombola, rainhas do Calabá, Haiti, Angola e Aludez, Nzingas, Topossi. Olá, estamos de volta com mais um Tombosses Virando a Mesa e hoje com mulheres representantes do hip hop, Simone Gonçalves e Mara Azanteuá. E excepcionalmente hoje, a nossa terceira convidada não pôde vir, teve imprevisto, então fica a cargo dessas duas mulheres, né? Representar o hip hop aqui da Bahia, que hoje a gente está também focado na Bahia. Responsabilidade grande. Salvador é a cidade dos ritmos. Como foi a recepção de Salvador ao hip hop e quem traz esse ritmo, que também é uma herança negra? Bem, Salvador, né? Cidade, maioria de população negra, né? Composta por mulheres, a maioria, em sua maioria, juventude. Então a organização do hip hop se dá a partir das periferias, nas periferias, né? Dos grupos, do surgimento dele, as suas indignações, né, os seus protestos, as suas manifestações, a partir daí. E Salvador, por ser uma cidade, né, com essa porcentagem de pessoas negras, elas não reconhecem esse movimento, essa cultura negra de embate à própria política de Salvador, desse estado da Bahia, né? Então, pensar nesse ritmo, né, pensar nessa música, pensar nessa dança, nessa literatura, né, é pensar em algo que é colocado como a margem, mas não estamos à margem, estamos, né, ao redor, estamos no centro dessa representatividade do que é Salvador. Então, você diria que Salvador não consome plenamente hip hop, mas está localizado. Exatamente. Quando Salvador quer representar a sua população, né, e quando justamente direcionado à questão da precariedade, né, da falta de assistência ou da falta de condições mínimas, básicas, essas pessoas que representam, elas estão colocadas para ser representada, para poder, né, vamos dizer, gerar recursos, né? Você vê a partir das ONGs, né, não desconsiderando a política de algumas que são muito mais contrárias a esse sistema, né? Mas você vê uma apelação muito grande para a periferia, para os seus bens e para os seus interesses de uma classe dominante. Então, pensar nessa esfera, nesse ritmo, Salvador ela é organizada por essa população. E quem faz e que gera essa cultura, esse movimento, essa política, são essas mulheres, são esses homens negros, são essas crianças, são essa juventude que faz parte do hip hop e de outros segmentos de movimentos sociais. E esse hip hop de Salvador é diferente? Ou o hip hop tem que manter o mesmo formato de outros locais? Ou aqui vocês conseguiram modificar? Ou tem interferências da cultura local? Como é que acontece? Eu diria que sim, mas eu quero só complementar o que Simone começou a falar em relação a como Salvador recebe o hip hop. Quando eu cheguei no hip hop em Salvador, foi em 99, o hip hop começa em Salvador em 96, eu chego em 99. Justamente o que me atrai para o hip hop é a causa, né? Não era só o rap, o DJ, o break, o grafite, não era só a arte. A arte é o instrumento que atrai. Esses né? são os 4 elementos que compõem o hip hop. Mobiliza e atrai essa juventude para o hip hop. E eu me lembro muito nitidamente, assim, como se fosse ontem, que quando eu conheço o Hip Hop Salvador, ele está organizado no passeio público, né? Uma reunião com muitos jovens, passeio público, e uma das primeiras atividades que eu fui, política e cultural do hip hop, foi na Gamboa de Baixo. Né? Fui convidada por um amigo e estavam lá a juventude do hip hop, junto com os moradores da Gamboa de Baixo, em um ato político, porque o governo do estado na época queria tirar aquelas pessoas dali. Né? E eu me apaixonei por aquilo. Como o hip hop é um movimento político de protesto, desde a sua origem lá na Jamaica, sabe, Estados Unidos, e chega aqui em Salvador com essa essência, sabe, política, de resistência, de cuidar dos nossos, né? Porque eram homens e mulheres negras ali cuidando dos nossos que estavam ali na Gamboa de Baixo, quase sendo retirados por conta de um projeto capitalista, né? E chega até, eu diria até racista também, porque não iria ser eu ou nenhuma de nós que iríamos morar nesses condomínios ali.
E tem esse... Aí chega... Salvador é uma cidade do pagode, do axé music, né? E está colocando o hip hop não só quanto um movimento cultural e político, é muito complicado na cidade. A gente não tem mercado, né? A gente não tem reconhecimento que deveria ter. As pessoas não conseguem olhar para o movimento do hip hop e enxergar nele um instrumento de transformação social. Por isso a gente passa por muitos embates. Então Salvador recebe o hip hop com muita resistência até hoje, mas a gente consegue. E assim, uma coisa muito especial que o hip hop baiano, eu diria, tem, né? O hip hop tem os quatro elementos básicos, né? Break, rap, grafite, DJ. Mas uma coisa muito presente no hip hop de Salvador é a questão racial, né? A gente pauta muito isso nas músicas, na dança, no grafite. Inclusive, a gente percebe isso quando a gente sai daqui e vai para um outro espaço, um outro estado. A gente vê que essa preocupação é nossa, que a gente precisa levar isso para outros estados que não têm esse foco tão preciso como a gente tem. Eu acho que a questão racial é o que diferencia muito o hip hop de Salvador dos outros lugares. E saindo um pouco de Salvador, eu acho que foi a pergunta que Vivian fez, que eu acabei não perdendo, que é: o hip hop dialoga com outras? Como é o encontro do hip hop com outros ritmos? Ele agrega, ou não? O hip hop tem que ser só assim, o rap tem que ser assim, a dança tem que ser assim, o break é assim, que a gente como é tem que é? percebido, quer dizer, aliás, é um caminho, acho que muito natural da arte, que esses são esses diálogos, né? Então, que alguns ritmos têm realmente sendo inseridos em outros, e aí nasce uma outra forma de cantar e dançar. Só pontuando uma coisa da colega, além das questões que representam o hip hop em Salvador, das questões principalmente baseadas na questão do racismo, não podemos esquecer que as questões de gênero, né, a gente percebe isso a partir do segundo encontro nordestino, né, a representatividade dessas mulheres, e pontuando justamente a questão da diversidade sexual, porque o hip hop está nas escolas, e estamos pontuando essas questões transversais que não deixam a gente, de forma alguma, fora dessa, porque representamos isso e somos de essência isso, então a gente acaba discutindo isso. Mas essas representatividades de hip hop, elas estão implícitas justamente na ancestralidade, né? Pessoas que são da região de Candomblé, né? Pessoas que fazem dança afro, né? Pessoas que são do coco embolada. Quando a gente vai ver o histórico do hip hop, ele está intrinsecamente com eixo nesse ponto da africanidade. Então não é uma coisa de copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V, mas é uma coisa de perceber que fazemos parte daquilo, né? E a gente evoca isso, a gente fala sobre isso, né? Então, porque senão a gente fica essa coisa mesmo eu tenho muita preocupação, muita preocupação em relação a isso, de dizer que não faz parte, né? Somos essa essência, né? Fazemos isso e executamos isso como o hip hop se localiza em Salvador. Por isso há essa representatividade de tanto falar da questão do racismo, da questão de gênero, da questão da homofobia como um todo, e de como é que dialogamos com Gonzaguinha, né? Como é que dialogamos com Ileaie, como é que dialogamos com a dança afro, né? Porque a gente faz parte disso, né? Então, pensar nessa esfera de africanidade, do surgimento do hip hop, porque cada local é cada local e global não, eles têm umas diferenças assim, e muito fortes e muito presentes na nossa ação, na nossa atuação. O hip hop de Salvador é totalmente diferente de Alagoinhas, né? De Lauro de Freitas, né? E tem que ser, porque existem essas diversidades que a gente precisa ter em comum, sim, porque a população negra, ela não é única, existem populações negras, né? Existem culturas negras, né? A gente precisa sempre se pontuar isso, porque o hip hop é isso, né? Temos uma essência em comum, né? Mas temos as formas políticas de ação diferentes, entendeu?
Nosso tempo acabou, infelizmente, mas no próximo bloco vamos entrar em gênero, qual o papel da mulher no hip hop. Daqui a pouco a gente volta. Tobosi.